meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês a historinha do meu match, né? Como que foi o meu match? Eu já falei aqui sobre o meu processo, mas hoje eu vou entrar em detalhe sobre o meu match, como que aconteceu. Todo mundo que viu esse vídeo do meu processo sabe como foi sofrido, então foi merecido esse match, foi assim, foi esplêndido pra mim. E hoje eu vou contar pra vocês. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui e ativa o sininho pra você receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Eu tô sempre postando vários vídeos, então se você tá no processo de au pair, isso vai te ajudar bastante, acredita em mim. Me segue lá no Instagram pra ver as minhas dicas de au pair diária, a minha rotina, né? Porque pode ser como vai ser a tua rotina também. Então me segue lá. Vocês já sabem, eu fiquei um bom tempo durante o meu processo. E eu já não tava mais esperançosa com o intercâmbio de au pair. Eu já tava às vezes planejando, eu já tava planejando até estudar pra fazer o Enem, porque eu já tava achando que o au pair não ia ser pra mim e que não ia dar certo pra mim. E que eu ia passar meu 1 ano e meio que eu tinha direito na agência e daí ia acabar com tudo. Até que no dia 25/9/2019, a minha família entrou no meu perfil, né? E daí na hora que eles entraram no meu perfil, já mandei um e-mail pra eles, porque eu era assim, desesperada por família, né? Família que entrasse no meu perfil, eu já tava lá assim, igual um gavião ali, querendo catar a família, porque tava complicado, né? Minha situação não tava boa. Nós já mandamos e-mail, eu mandei o e-mail, né? Eles já me responderam, marcamos o Skype pro outro dia, né? Pro dia seguinte. Eu falei, gente, tão rápido, meu Deus, eu não tive tempo nem de preparar as perguntas pra essa família. Porque o que eu fazia, eu lia o application deles e sempre preparava já minhas perguntas baseado naquilo que eu vi no application, pra acabar também não perguntando coisas que também não fossem necessárias, que já estivesse lá, eu só confirmava, na verdade. A gente começou a conversar e eu já gostei muito deles. Eu achei assim o pai e a mãe muito animados, muito felizes. Eles pareciam ser bem jovens. Na verdade, eu acho que eu não perguntei a idade deles. Eu não perguntei a idade deles, mas eles pareciam ser bem jovens. E eu falei, cara, será que vai dar certo? Bem jovens assim, né? Sei lá. Mas enfim, eles na verdade não são nem tão jovens assim. Eles não são velhos, mas eles têm cara de ser bem mais novos do que são. Mas eu fiquei muito feliz de conversar com eles. Eu entendia o inglês deles, assim, muito diferente dos outros Skype, gente. Então, assim, o que eu acho que o universo, ele conspira com você. O universo, ele trabalha com você. Quando é pra ser teu, ele vai ser. Então, não tem essa de, ai, não vai dar certo nunca. Não. Cara, eu fiz vários Skypes e esse, eu entendi a maioria das coisas que eles me falavam. Eles falavam devagar, eles tinham paciência comigo, assim, com o inglês. O meu rosto, ele traduziu coisa no Google Tradutor em português pra mim e falou em português pra eu entender. Vocês acreditam nisso? Então eu já percebi que com aquela família, o inglês pra mim não seria um problema. Depois disso, a gente desligou o Skype, eu escrevi todas as perguntas que eu queria, tudo que eu queria saber. E aí a minha moça, ela sugeriu que a gente fizesse outro Skype pra eles responderem essas perguntas. E eu falei, sim, pode ser, né? Então vamos fazer outro Skype. No dia do Skype, eu acabei brigando com meu namorado. E o que acontece, assim, que eu tava muito chateada com essa parte, porque ele estava presente em todos os meus Skypes. Todos os Skypes que eu fiz, desde o começo do meu processo até o final, ele estava presente em todos os Skypes. E foi nesse Skype, assim, que ele não apareceu. Porque a gente realmente tinha brigado, então eu não sabia se ele ia aparecer ou não. Eu achei que não. E foi assim, tava quase na hora de começar o Skype e ele não tava lá. E ele sempre que me dava força, às vezes ele segurava a minha mão quando eu tava conversando com a família, quando eu tava falando. O meu nervoso, assim, passava e eu sentia, assim, que eu ia ficar ia ser muito difícil pra mim fazer aquele Skype sem ele ali. E daí a gente tava conversando, eu comecei o Skype e ele chegou. Ele chegou lá em casa, acho que com 5 minutos de Skype, ele chegou. E na hora que ele chegou, pareceu que veio um alívio dentro de mim, assim. Eu fiquei, assim, muito feliz. E eu continuei conversando com a minha família. E daí eu já apresentei, né? Na hora que ele chegou, eu acabei olhando pro lado. E aí eu falei pra eles, eu falei, olha, meu namorado chegou aqui. Aí eu falei assim, eu vou chamar ele pra dar oi. Aí ele chegou pra dar oi. E aí eu falei, chamei minha mãe, chamei minha irmã, e daí mostrei todo mundo pra eles. E daí a gente começou a conversar.
O pai falou um pouco com a minha mãe, mas minha mãe não fala inglês, foi muito engraçada essa parte. Eu pedi pra ver as crianças, né? Eles chamaram as crianças, mas as crianças, elas são muito tímidas pra falar em videochamada, eles não gostam de falar nem com os avós deles. Então, eles saíam correndo, se escondendo, eles não queriam aparecer na câmera. Mas foi muito gostoso e no final do Skype eles falaram assim, que se eu quisesse fechar com eles estariam dispostos a fechar o match comigo. E naquele momento eu fiquei assim, cara, nossa, muito feliz, muito feliz mesmo. Eu pedi pra falar com a au pair atual deles. Eles me deram o contato dela, falei com ela. E nesse meio tempo que eu falei com ela, o meu rosto já me mandou mensagem falando que eles estavam querendo muito fechar comigo e se eu ia querer fechar com eles, porque eles também estavam vendo com outras meninas e eles tinham um pouco de pressa, então eles não podiam esperar muito pra eu decidir, né? E se eu quisesse, eles estariam dispostos a fechar comigo. E eu falei que sim, com certeza, quero sim fechar com vocês. E daí, no dia 30 do... E daí, no dia 30 de setembro de 2019, a gente fechou o match. E daí, eles oficializaram o match lá no perfil. E eu ainda não conseguia acreditar que eu tinha um match. Eu tava desesperançosa já não tava mais acreditando que eu ia fazer o au pair. E daí, aconteceu tudo isso. Eu tava muito feliz. Eu, na verdade, não sabia nem pra quando que eles queriam a au pair. Vocês estão vendo, gente? Eu tava tão desesperada que eu nem sabia quando que eles queriam a au pair e eu já fechei, tava nem aí. E daí a minha host, mas na verdade ela falou que precisava o mais rápido possível, né? Eu não sabia a data exatamente, mas eu sabia que ela queria o mais rápido possível. E daí ela pegou e falou assim pra mim, mandou um e-mail pra mim, acho que na segunda ou na terça-feira. A gente fez o último Skype no domingo. Na segunda ou na terça-feira ela já mandou um e-mail pra mim e falou assim, olha, eu marquei a sua vinda pra dia 4 de novembro. Gente, era dia, acho que dia 1º ou dia 2 de setembro, mais ou menos. De setembro não, de outubro. Dia 1 ou 2 de outubro. E ela me falando que eu ia um mês, cara, eu tinha um mês exato, eu ainda estava trabalhando, eu tava na empresa ainda, eu tava com férias marcadas, porque eu já tava tão desesperançosa que eu falei, gente, segue a vida, né, vai, segue o baile, segue o rolê aí, porque não vai rolar. E daí eu tava de férias marcadas, eu tive que chegar lá, conversei com eles foram super bons comigo. Nós tivemos que cancelar as férias e organizar a minha saída, eles facilitaram muito pra mim. Eu não ia ter tempo de cumprir nenhum aviso prévio e daí não teve problema, eles também organizaram isso pra mim. Então pra mim foi muito bom, o lugar que eu trabalhei... eu não tenho muito o que falar, porque eram com pessoas maravilhosas, num lugar maravilhoso. Então, tudo se uniu bem depois desse match pra mim. E eu trabalhei até 4 dias antes de eu embarcar. Então, depois que eu saí da empresa, que eu parei de trabalhar, eu fiquei 3 dias fora. E depois já embarquei. Entende? Então eu não tive nem muito tempo, pra fazer nada sozinha, assim, nem relaxar, porque eu saí de um trabalho e já fui pro outro. E até achei isso bom, porque eu acabei recebendo um pouco mais de dinheiro do que se eu tivesse ficado parada. E daí, no dia 4 de novembro, eu embarquei aqui, na verdade, no dia 3, né, eu peguei de madrugada o avião, peguei de noite, passei a noite, cheguei aqui no dia 4, porém, vim no dia 3, num domingo, e cheguei aqui na segunda. E foi muito bom, foi muito gostoso, uma situação assim maravilhosa. Eu não esperava nada do que aconteceu. Eu acho que a nossa vida, ela tem um rumo e Deus tem a sua história para tudo que você faz. Ele já escreveu lá tudo que vai acontecer na sua vida. E eu tenho absoluta certeza de que se eu tivesse vindo antes, eu não teria conhecido essa família. Eles não teriam encontrado eles não teriam me encontrado com certeza, porque eu não estaria mudando de família nesse tempo que eles estavam procurando au pair. Se a outra menina que tivesse aqui, gente, o que acontece é que tinha outra au pair aqui, que estava aqui só há 3 meses, mas ela não tinha qualificação para cuidar de bebês, e a minha host estava grávida. Então a minha host descobriu que estava grávida, só que assim, quando ela descobriu que estava grávida, ela já tinha fechado, ela tinha uma au pair que estava aqui há 1 ano, estava terminando o ano. Ela tinha uma au pair que estava aqui, estava terminando o ano dela. E daí ela fechou o match com essa outra menina, pra essa outra menina vir quando a de 1 ano fosse embora.
E o que acontece é que ela, nesse meio tempo, ela descobriu que estava grávida e ela ia precisar de alguém que tivesse qualificação para cuidar de bebês depois disso. E essa menina não tinha. E isso, eu dei muita sorte, porque se ela tivesse, ou se eles já soubessem que ela estava grávida, eles não iam precisar de outra au pair. Então eu acho que tudo funciona do jeito que deve funcionar. O problema da gente, o nosso problema é que nós somos muito desesperados às vezes e queremos atravessar, né, o mundo, sendo que não dá, né? Não dá. O que é pra ser feito vai ser feito na hora certa, no tempo certo. Foi essa a história do meu match. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa história. Eu fico muito feliz de contar isso. E eu queria, assim, com essa história, dar um pouco de esperança pra vocês, dar um pouco de paciência pra vocês, porque pode ser que nada tá dando certo na tua vida, mas é porque não é pra dar certo naquela hora. Nada acontece no tempo que a gente quer, nada acontece na hora que a gente quer. Tudo acontece no tempo que Deus quer. Ou outra coisa que você acredite, gente. Ninguém precisa acreditar em Deus aqui. Esse canal não é de religião. Mas, independente, a sua vida, ela é pra acontecer do jeito que ela é pra acontecer. Não é você que vai decidir tudo aquilo, todo o tempo certo, a hora certa. Cada coisa em seu lugar, então tenha paciência, não se desespere, não seja ansioso, porque tudo vai dar certo no final. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve nesse canal, porque eu ainda não sei porque você assiste meu vídeo e ainda não é inscrito. Me segue lá no Instagram, porque eu tô postando sempre vídeo... Eu tô sempre postando stories sobre a minha rotina de au pair, sobre as coisas aqui nos Estados Unidos, então me segue lá. Um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.